Senhores e senhoras, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta casa hoje, ocasião em que damos abertura à campanha da Fraternidade 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Convido para compor esta mesa a representante do senhor prefeito municipal, hoje, nesta ocasião, a secretária de Educação, senhora Daltira Maria de Castro Piragine Túmulo. Padre Sérgio Leonel. Convido também os senhores vereadores presentes nesta casa, vereador João Carlos de Lourenço, Roberto Carlos Vanucci e senhor Ronaldo Formigão. Registro a presença do diácono Wagner, diácono Tico, Padre Edson, da Santa Helena, Padre Ramon, da São Pedro e São Paulo, Padre Sérgio, da Igreja São João Batista, Padre Martins, da Nossa Senhora Auxiliadora. E vamos dar início a esta sessão. Convido a todos vocês para, juntos e em pé, acompanharmos a execução dos hinos Nacional e Ajaú. Entre
das minas no Brasil ou pátria amada, dois filhos destes solos bandos, pátria amada, Brasil. Passo a palavra para o padre Sérgio Leonel. Boa noite a todos. É uma alegria podermos estar fazendo o lançamento da campanha da fraternidade e a exposição do texto base da campanha da fraternidade para este ano de 2016. Quero lembrá-los que a campanha da fraternidade deste ano é uma campanha ecumênica. Portanto, com todas as igrejas cristãs, nós fazemos união para que essa campanha seja incentivada, não só na Igreja Católica, mas nós todos, olhando com intensidade, olhando com amor para a realidade da nossa cidade, do nosso povo, e assim formamos uma sociedade mais justa a partir dos valores cristãos. Que valores são esses? Do cuidado com a nossa casa comum, do cuidado com o nosso planeta, do cuidado com o ambiente. Claro que eu não vou expor aqui o tema, isso nós vamos deixar para o diácono Wagner, mas antes da fala do diácono Wagner, convido todos a acompanhar o hino da campanha da fraternidade deste ano de 2016. Do Conselho de Pastores de Jaú, ele até mesmo disse que se não chegasse, que ele estava fora da cidade hoje, mas manifestou o seu desejo de estar aqui conosco. Então, uma saudação toda especial a todos os pastores de outras religiões, e na pessoa do padre Alexandre, cumprimento a eles também. Quero alegrar-me também com a presença dos padres aqui, dos diáconos. Também registro a presença do padre Tiago, paleólogo, está ali, pode vir aqui à frente, padre Tiago, e o padre Daniel. O padre Tiago é lá da paróquia de São José, e o padre Daniel da paróquia de Santa Clara. E agradeço imensamente a Cléo Furquim, presidente desta casa, por nos dar a honra de estar aqui nessa Casa do Povo. Muito obrigado, Cléo, por estar abrindo as portas aqui da Câmara para nós fazermos a abertura da campanha da fraternidade. Também agradeço
a Daltíria por estar aqui conosco representando o nosso prefeito municipal. Aos vereadores, muito obrigado. Com certeza neste ano vamos trabalhar muito juntos em prol dessa campanha da fraternidade. Passo a palavra ao nosso amigo, diácono Wagner Luiz Lopes Pedroso, para expor para cada um de nós um pouco sobre o que vai ser, o que é a campanha da fraternidade e como nós vamos trabalhar na nossa realidade, no nosso cotidiano. Saudemos o diácono Wagner. Boa noite a todos. De maneira especial, a senhora vereadora Cléo Furquim, a quem cumprimento os senhores vereadores. Um cumprimento especial a todos os presbíteros, diáconos aqui presentes, não é? E o nosso querido povo de Deus, nossos irmãos, cidadãos, no lançamento desta campanha da fraternidade, que é um grande desafio para todos nós, cristãos, católicos, cristãos de outras igrejas e homens e mulheres de boa vontade. Esse é o grande desafio que o Evangelho nos propõe nesta campanha da fraternidade. É uma campanha da fraternidade ecumênica, assim como lembrou o padre Sérgio. Essa campanha tem a parceria com o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Gostaria de citar quem são as igrejas que participam do CONIC. Além da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Presbiteriana Unida do Brasil e a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Esta campanha tem a parceria também de outras organizações. O Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular e também a Aliança de Batistas do Brasil e Visão Mundial, e também uma parceria de uma entidade de cristãos católicos da Alemanha, a Miserior, que vem pela primeira vez fazer parceria com a campanha da fraternidade, já que existem também outros projetos no Brasil capitaneados por esta instituição alemã. O tema é a casa comum. A campanha da fraternidade tem essa preocupação como nossa responsabilidade, assim como já apontara o Santo Padre Papa Francisco na sua carta encíclica, Laudato Si, né, sobre o cuidado da casa comum. E o Papa, numa das suas intenções da carta, ele diz: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Então é esse o rumo que a campanha da fraternidade deste ano quer propor. A todas as nossas dioceses, são 275 dioceses no Brasil, entre dioceses, arquidioceses, eparquias e dioceses especiais como o Ordinariato Militar do Brasil. São mais de 20 mil presbíteros, são mais de 3 mil diáconos permanentes espalhados no Brasil. São mais de, segundo a CNBB, 5.340 centros assistenciais que trabalham em todo o território brasileiro numa pastoral de promoção humana. Então, a Igreja Católica tem uma rede, e é esta rede que, a partir da quarta-feira de cinzas, vai estar ampliando esse trabalho à luz da campanha da fraternidade. Algumas comunidades paroquiais já se organizaram, já estão estudando o tema nas suas comissões paroquiais, também nos seus organismos, nas pastorais. Então, nesta noite, nós queremos tornar público aqui em nossa cidade, através desta Casa Legislativa, aquilo que a campanha da fraternidade se propõe. Por que uma campanha da fraternidade ecumênica? Primeiro, que o cuidado com o planeta é uma responsabilidade de todos aqueles que habitam esta casa comum. Mas para nós cristãos é um grande desafio.
porque está ancorado no grande projeto de Deus. O projeto de Deus para a humanidade é um jardim. Por isto lá, o jardim no Gênesis, ele não é saudade, ele é projeto de futuro, mas também é construção de presente. Então a campanha da fraternidade vai ampliar nesse sentido. Nós estamos acompanhando já há algumas décadas o problema ambiental, em todos os seus desdobramentos. A campanha vem lembrar este ano o saneamento básico e o acesso à água potável. Esse é o grande desafio. Trabalhar nas nossas comunidades o conhecimento sobre o tema, a reflexão sobre o tema. E a partir daí, à luz da palavra de Deus, do livro principalmente do profeta Amós, e de outros profetas como Isaías, e da própria prática de Jesus, como nós, em nossas pastorais, em nossas comunidades católicas e também de outras igrejas cristãs, organizarmos as nossas instituições para que possamos contribuir de maneira significativa para a construção da cidadania através do acesso à água potável e do tratamento do esgoto. Isso é um elemento muito complexo, claro, aqui nós não vamos esgotá-lo, mas a campanha da fraternidade ela tem um tripé, que acompanha as campanhas da fraternidade desde o seu lançamento. É o ver, o julgar, a partir da palavra de Deus, e agir. Gestos concretos, não basta refletir se não há gestos concretos. Então, o documento aponta alguns elementos sobre aquilo que é o tema, o saneamento básico. Por que se trabalhar nesse saneamento básico? O que é? A coleta do esgoto, é o tratamento desse esgoto, é o tratamento dos resíduos sólidos, é o tratamento dos rejeitos industriais, é o tratamento do lixo domiciliar, do lixo hospitalar. Por que isso é importante? O documento apronta, são necessários para a saúde e a dignidade da vida. E está ligado diretamente à erradicação da pobreza e à erradicação no Brasil da mortalidade infantil. Este é o grande desafio. Portanto, a campanha da fraternidade aponta para que possamos olhar. A ONU, através da sua resolução 64/292 de 2010, reconhece formalmente o direito à água e à disposição do esgoto sanitário como algo essencial para a concretização de todos os direitos humanos. No mundo, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico melhorado. É um relatório da ONU. É alarmante os dados. No Brasil, isto é muito mais complexo. Podemos dizer, o documento aponta, a partir do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico no Brasil, na amostragem de 2013, 82% da população brasileira não tem acesso à água tratada. E uma população que a maioria tem acesso ao sinal da internet. Se discute tanto hoje o sinal aberto como acesso à democracia, mas o acesso à democracia passa por água tratada e potável que garante a saúde. Acesso à cidadania no Estado democrático de direito passa pelo saneamento básico. Esse é um grande desafio, eu digo, da democracia brasileira, de todos os cidadãos. Mais de 10 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Destes 82%. São diariamente despejados na natureza o equivalente a 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. 10,6% dos domicílios não são contemplados pelo serviço público de coleta de resíduos sólidos, aplicado no Brasil. Em consequência disso, da falta de tratamento da água, da coleta de lixo muitas vezes mal organizada, ou descarte de lixo em lugares inadequados, nós temos doenças que continuam a atingir a população mais pobre: cólera, hepatite, febre tifoide e infecções intestinais.
No mundo hoje, morre uma criança a cada 2,5 minutos por não ter acesso à água potável. Então, isso é uma realidade séria, planetária, mas também no Brasil. Veja que no Brasil nós temos questões muito sérias em relação à água que vamos ver no documento. Nós temos aí, no Brasil, o documento aponta dos 26 capitais, mais o Distrito Federal, lançam 1.164 metros cúbicos de esgoto sem tratamento na natureza. Sem tratamento. Resíduos sólidos. Nós temos no Brasil, o Brasil gera aproximadamente 150 mil toneladas diárias de resíduos sólidos, tendo em média que uma pessoa produz por dia 1 quilo de resíduo sólido. Tomando como base a cidade de São Paulo, gera entre 12 mil e 14 mil toneladas diárias de resíduos sólidos, que precisam ser tratados e descartados adequadamente. Então nós temos aí um problema sério com a questão do esgoto domiciliar. Domiciliar. Nós podemos, a partir daí, olhar para alguns desafios que nós, cristãos, precisamos começar a olhar com mais cuidado, à luz da palavra de Deus e à luz também do conhecimento. Porque o conhecimento é como uma unção. Ela abre a consciência para a realidade. A natureza não está ao dispor do homem. A natureza é dom de Deus. A natureza não é nossa, enquanto indivíduos. A natureza transcende a individualidade e transcende aos interesses econômicos privados. Principalmente num Estado democrático de direito. Nós olhamos no Brasil a questão da população rural. Não vou passar amplamente sobre isso aqui, não de maneira ampla, mas mais restrita. Lembrando que 29,9 milhões de pessoas residem em áreas rurais. Isso significa 8 milhões de domicílios, que não tem, na sua grande maioria, não tem coleta de esgoto. Esse esgoto é descartado muitas vezes a céu aberto, é descartado em fossas sépticas que muitas vezes são mal preparadas e acabam comprometendo o lençol freático, levando a doenças endêmicas, como nós já falamos, não é? Então é preciso, no Brasil, e através das competências do Estado de Direito, da Federação, do Estado e do município, eu diria, ousadia legislativa, para que isto que é direito do cidadão aconteça de fato. E Deus faz de nós instrumentos, de todos nós. Nós que temos o poder do voto nas mãos, nós temos uma obrigação, eu diria, de cidadãos, mas nós cristãos, um compromisso de fé. Para que possamos contribuir de maneira efetiva para que a sociedade, como diz o Papa, possa alcançar uma saída. Então, esse é o grande objetivo também da campanha da fraternidade. Porque nós temos exemplos. O projeto, o programa 1 milhão de cisternas, se vocês acompanharam, a igreja fez uma campanha da fraternidade sobre a água, se nós nos lembramos bem, e o fundo de solidariedade da campanha foi utilizado para a aquisição de cisternas que foram implantadas em programas que a Igreja Católica desenvolvia no Nordeste. Me lembro, nesta época, era arcebispo de Teresina, o atual arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Eu tive a oportunidade de encontrar-me com ele num evento na CNBB, e ele nos contava sobre esse programa na Arquidiocese de Teresina. Como as cisternas, como sistema de captação das águas das chuvas, contribuiu para a fixação das famílias na produção rural e para a elevação da qualidade de vida, o acesso a esta água. Então nós entramos aqui, a campanha nos convida então, a refletirmos um pouco sobre a água.
a água é realmente o elemento fundamental para a vida. Se nós pensarmos que 0,007% da água da Terra está disponível para o consumo humano, o planeta chamado água, 0,007% está disponível para consumo. O Brasil tem aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo. Só que existe um problema. 70% desses 12% estão concentrados na região norte, aonde existe a menor concentração populacional. E nós temos então um gargalo do consumo de água. O que podemos fazer com a questão do problema hídrico? Tá? Alguns elementos a campanha já propõe. Tá? Primeiro, o tratamento dos esgostos urbanos e industriais para a conservação dos recursos hídricos. Porque existe uma equação muito complexa ainda na sociedade. Nós achamos que industrialização é sinônimo de progresso. Não é mais. A sociedade do século XXI já ultrapassou esta mentalidade há muito tempo. Porque a indústria muitas vezes gera um passivo muito maior do que o benefício que ele traz à população. Nós temos um outro problema cultural. É a cultura do consumo. Se nós geramos toneladas de lixo, é porque existe uma cultura que acaba criando no indivíduo uma falsa necessidade. E aí nós geramos resíduos, cada vez mais resíduos. Nós temos uma cultura do não reaproveitamento, da não reciclagem. A coleta seletiva de lixo. Aí passa pelo processo de educação. A grande educadora e pedagoga, a professora Daltira, secretária do município, que acompanha toda a rede municipal, nós sabemos que todo o processo de cidadania passa pela educação. Então nós precisamos, é o grande desafio de nós educadores desse século XXI, também trabalharmos esse processo de educação. Numa cultura que prega o consumo desenfreado. E o descarte sem consciência. Então nós temos resíduos orgânicos. O que nós podemos, enquanto cidadãos, fazer com o resíduo orgânico? Como acondicionar, como descartar isto? Nós temos os descartáveis. O que nós fazemos com os descartáveis? Existe uma política pública em relação aos descartáveis? Não adianta nós falarmos de equilíbrio ecológico, de saneamento, de água, se nós, em relação àquilo que é mais palpável no nosso dia, que é o descarte da caixinha de leite, da embalagem do iogurte, do saquinho plástico, como é que nós descartamos? Para onde vai isto? Como é manuseado isto? Que finalidade é dada a este resíduo? Esse é o grande desafio que a campanha quer suscitar para a discussão e o conhecimento das nossas comunidades. Esse é um dos grandes desafios. Reutilizar a água. Como é que nós vamos reutilizar a água da chuva? Eu estava vendo uma reportagem ali da TV Câmara, da máquina de lavar, da água que nós descartamos. Nós às vezes queremos uma cultura de facilidade individual e criamos uma vida de dificuldade para a maioria das pessoas. Então é a cultura que vai contra os valores do Evangelho. Então a campanha quer nos levar também a este processo de autorreflexão, de análise do manejamento da nossa casa, para depois trabalharmos o que está fora do portão para lá. O descarte desproporcional de coisas na rua. Nós vemos nas calçadas a quantidade de resíduo de cigarro, de goma de mascar, de papel de bala. Parece coisa infantil? Não é. É um problema de cidadania. E a consciência passa por nós.
não é pelo outro, não é fiscalizar o vizinho, é tomar a sua atitude, em primeiro lugar. E isso que a campanha quer chamar a atenção. Por isso, a educação ambiental precisa ter em nossas escolas, em nossas políticas pedagógicas, essa educação ambiental. Uma consciência política e ecológica. Ecologia deixou de ser modismo, desse ou daquela sigla partidária. A questão ecológica é uma questão humana, é uma questão de cidadania. Hoje, qualquer partido político que não contemplar em sua plataforma a questão ecológica é um partido que presta um desserviço à sociedade democrática. Então, nós, enquanto cidadãos, devemos pensar profundamente nisso que a campanha nos coloca. Por isso, a Lei Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.455, de 2007, é uma lei recente, não podemos dizer. Todo o controle social da gestão dos serviços públicos passa por planejamento, regulação, prestação e fiscalização. Se nós estamos discutindo, a campanha está nos levando a discutir sobre saneamento básico e acesso à água potável, nós temos que olhar que para isso há que haver um planejamento. A água é dom, é direito do cidadão. É inadmissível a privatização do serviço à água potável. É um crime contra a cidadania e contra a fé. Água não é moeda de lucro. Não é. Não deve estar a serviço de interesses econômicos de grupos particulares. A água é um direito do cidadão. É obrigação do Estado, federação, estadual e municipal, o gerenciamento disso. Assim como nós não terceirizamos a educação de nossos filhos, nós não podemos terceirizar o Estado aquilo que é um direito de todos os cidadãos, como filhos da casa comum. Nós, cidadãos, temos que estar atentos a isto. Por isso precisa ter planejamento da gestão do Estado, do município, aquele que exerce o poder executivo em um município. O poder não está na pessoa que ocupa o cargo, o poder está no povo. E tudo que se executa tem que estar a serviço da vida. Por isso precisa regulação, precisa regular, precisa educar para isto, precisa fiscalizar. Por isso, a campanha aponta que cada município elabore o seu plano municipal de saneamento básico, de forma participativa, porque nós vivemos no Estado democrático de direito. Todos têm direito de acesso às informações e manifestar a sua opinião. Então nós temos que criar canais de participação, assim como nós fazemos e muitas vezes em nossas assembleias paroquiais. Nós reunimos a comunidade para discutir temas. Nós temos os conselhos, de uma forma participativa. Por isso, o plano municipal de saneamento básico deve ser, segundo essa mesma lei, esse plano deve ser revisto a cada 4 anos. 4 anos. E muitas vezes isso não acontece em muitos municípios. Então, são alguns desafios apontados aqui nesta explanação mais geral. O documento apresenta muito mais detalhes sobre essa problemática. Por isso, em cada comunidade, esse documento vai ser estudado. Agora, como nós julgamos tudo isto? Não é uma questão, uma abordagem meramente econômica, política. Agora é a abordagem da fé. Para iluminar isso, o livro de Amós, o profeta Amós, versículo 5, 24. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Amós profetizou numa época complicada, de grande avanço econômico no seu período,
de uma má distribuição de renda, em que os ricos construíam as suas grandes construções nos altos dos montes, e tudo aquilo que produziam de lixo era derramado para os vales onde moravam os mais pobres. E Amós faz uma grande crítica a esse sistema, e também ao sistema religioso, que elevava a Deus um culto bonito, mas enquanto o pobre morria. Então Amós, ele profetiza dizendo, é preciso reverter esse processo. Nós não podemos, como cristãos, podemos até, mas não deveríamos, ficar impassíveis diante de uma sociedade que se afunda nas suas contradições. Num consumismo desenfreado, num desrespeito à natureza, num desrespeito ao outro. Assim como Amós, nós somos chamados a profetizar, todos nós cristãos e todos os homens e mulheres de boa vontade. Assim como diz Isaías, o que adianta os nossos sacrifícios se as nossas mãos estão ensanguentadas? O que adianta os nossos louvores se a nossa prática contradiz aquilo que os nossos lábios dizem? Por isso a palavra de Deus vai iluminando. O que é praticar a justiça para os profetas? Primeiro é ser fiel à palavra de Deus. O profeta é um homem que é fiel a Deus. Para o profeta, justiça, paz, moradia é a presença de Deus. Respeitar o direito, amar a fidelidade e caminhar com Deus. O profeta aponta para essa realidade. Assim, para nós hoje, refletindo a campanha da fraternidade, é apontar para esta realidade. É por amor à palavra de Deus, é por amor à presença de Deus, que nós nos colocamos a refletir sobre isto. Nesse tempo da quaresma, que é tempo favorável à reflexão, à luz da palavra de Deus, a rever a nossa vida e buscar reconstruir caminhos e reconhecer os nossos limites e os nossos pecados. E confessá-los e buscar, através da confissão, reconstruir os nossos laços. Para que possamos celebrar a Páscoa de Jesus, que é a passagem de condições menos humanas de vida para condições mais dignas de vida. E condições mais dignas de vida hoje é ter acesso à água potável, é ter um esgoto tratado, é ter condição de saúde. Para não vermos crianças morrendo, para não vermos aumentando no sistema único de saúde, pessoas que têm problemas sérios por falta de tratamento de esgoto e de acesso à água potável, que do ponto de vista econômico gera um déficit no sistema trabalhista. Nós podemos ver isto nos dados do documento. Olhando para Jesus, Jesus é o nosso modelo para todos nós cristãos, independente da fé que professamos. Jesus aponta, e Jesus também denuncia, o ritualismo, que acaba marginalizando as pessoas. Talvez esse seja o grande problema, e talvez seja o grande desafio para nós cristãos. Não reduzirmos a nossa fé a ritos. Os ritos têm sentido se eles são expressão de uma fé vivida. O rito pelo rito não leva a nada. É só manutenção do status quo religioso. Jesus, ele acaba denunciando isto. Por que os teus discípulos não lavam a mão antes de comer? E Jesus dá uma resposta lapidar. Não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai. Jesus anunciou a graça e a solidariedade com todos aqueles que estão fora do sistema estabelecido. E que sistema estabelecido nós temos hoje? Um capitalismo selvagem, desenfreado, que exclui grande parte da população. Enquanto nós estamos falando de acesso à água potável e de saneamento básico, é para essas pessoas que nós estamos falando. Esse é o grande desafio. Por isso ele prega a solidariedade.
é romper, muitas vezes, as formalidades religiosas. Jesus chama a cada um de nós a refazermos as nossas relações pessoais, as nossas relações comunitárias e as nossas relações com o meio ambiente. Podemos aplicar a palavra: toda a natureza, como diz o apóstolo Paulo, geme em dores de parto. Ou nós ajudamos que o parto possa parir a vida, ou esse parto vai matar a mãe e o feto. Por isso, nas suas práticas diárias, Jesus vai superando todas as barreiras que dividem. Como diz Paulo, não existe mais um muro de separação entre judeus e não judeus. Por isso a campanha da fraternidade: não existe uma separação. Se nós somos cristãos e acreditamos em Jesus, nós acreditamos na vida. Independente se eu tenha nascido cristão católico ou tenha nascido presbiteriano, eu sou cristão. E o meu compromisso é com a vida, não com uma sigla religiosa. Eu devo ter consciência daquilo que eu professo, sim. Mas isso não deve ser um muro, deve ser uma ponte que me aproxima dos irmãos. Por isso, a campanha aponta: o que você pode fazer? O que nós vamos fazer? Primeiro, consciência. E como se chega à consciência? Pelo conhecimento. É um dos caminhos. Então, nas comunidades, estudar o texto, mas não só estudar o texto, rezar em torno do texto. Rezar em torno do texto. Às vezes é preciso dobrar a vida e os joelhos diante daquilo que nós precisamos, a conversão. Por isso, nas pastorais, nos grupos de oração, nas associações, individualmente, esse é o primeiro grande processo. Tá? Somarmos. As nossas comunidades, as nossas paróquias, o grande desafio é somar com quem quer trabalhar pelo bem comum. Nós não temos uma resposta pronta para tudo. Nós temos uma vontade de construir, à luz da fé, à luz do ensinamento de Jesus, aquilo que nós cremos. É a capacidade do diálogo, de construir pontes. Nossas responsabilidades são coletivas, porém diferenciadas. A responsabilidade da igreja, ela é muito prática, ela é muito objetiva. A responsabilidade da igreja é anunciar o Evangelho de Jesus. E anunciar o Evangelho de Jesus, muitas vezes, é denunciar aquilo que está contra o projeto de Jesus. Nossas responsabilidades são coletivas, mas não diferenciadas. Por isso, a responsabilidade do cidadão é uma. A responsabilidade daqueles que são investidos do poder legislativo, executivo e judiciário são outras. Mas não menos importantes, e exigem, muitas vezes, conhecimento, vontade de fazer e opinião para fazer. O que eu devo fazer? Eu tenho que ter conhecimento. Eu posso fazer? Há coisas que eu, como cidadão, não posso. Mas aquele que é juiz, aquele que está no cargo legislativo, aquele que está no executivo, pode. Devo fazer? Há coisas que eu sei que posso fazer, mas não devo. Porque vai contra a ética, vai contra a justiça, vai contra o direito de todos, vai contra a palavra de Deus para aqueles que creem. Então, esta é uma realidade que a campanha aponta. Conhecer a realidade. Outro ponto, na sua casa. Como que nós gerenciamos, por exemplo, o uso da água, como diz o padre? Como que nós gerenciamos? Há pessoas que usam a água tratada, que vem pelos canos, como vassoura. Varrem a calçada com a mangueira. Ah, mas eu pago a água. Não, você não paga a água. Porque a água não tem preço. A água é um bem comum. Você paga por um serviço de transportar a água até a sua casa. A água você não paga. Não tem como você pagar a água. Então, essa consciência. Por que essa preocupação? Nós temos outros mecanismos. As construções, muitas vezes, não adequadas ao uso da água.
Mesmo que no Brasil uma grande parcela da população não tenha acesso a banheiro. Mas aqueles que têm, muitas vezes, são construções antigas, que dispensam uma quantidade de água absurda. É preciso rever isto. É a quantidade de água que se usa, por exemplo, para o banho, para a higiene pessoal. O exemplo que está aqui, só lembrando, conversando com o vereador no fundo, o copinho que se usa na Câmara Municipal para água. Deveria ser um modelo para todas as instituições, eu acho que escolares. Banir das nossas instituições o copinho plástico. Então é um exemplo pedagógico isto. O custo é um pouquinho maior? Sim. Mas e o bônus disso não é maior? No final da conta? Para a sociedade, para a natureza? Nós podemos aprender com isso e vamos aprender. Educar para a sustentabilidade. Esse é o grande desafio. Educar, porque a obrigação de educar, em primeiro lugar, é do pai e da mãe. Não se terceiriza a educação. Então, educar o filho dentro de casa para uma sustentabilidade. Como um livro que está sendo vendido aí, As Crianças Francesas Comem de Tudo. Se tiver a oportunidade, leiam. Como a educação alimentar na França, as crianças francesas realmente se alimentam de legumes e verduras desde a primeira infância. É uma questão de educação. Então, muitas vezes é preciso mudar também o esquema de educação que vivemos nas nossas redes municipais, estaduais e particulares. Uma educação só focada no cognitivo, nós somos naquela figura, entre aspas, de um professor meu da Universidade Federal de São Carlos, João Virgílio Tagliavini. Ele dizia que muitas vezes na educação é o cachorro que balança o rabo. Às vezes na educação é isso, o cachorro balança o rabo. Nós somos pressionados para resultado em vestibular, para isso, para aquilo, e nós deixamos de trabalhar outras dimensões. E uma dessas dimensões é a sustentabilidade. Fazer com que nossas crianças percebam que o planeta, o ambiente escolar, o ambiente de casa, faz parte de um processo muito mais amplo do que passar num vestibular. E aí ele chega na universidade pública, ele vai ter uma canequinha que ele coloca na mochila para tomar água. E as nossas escolas incentivam o uso desenfreado de descartáveis. E em casa também. Participar, essa é a grande questão, é participar e exigir o tema do saneamento básico se torne prioridade no município. O brasileiro tem um péssimo hábito, que é um problema de educação. Ele acha que a questão pública é de responsabilidade de quem está lá profissionalmente exercendo o cargo. É também, mas no primeiro momento é dele. É dele. É a Câmara que tem que fazer, é o prefeito, mas e o que eu, como cidadão, estou contribuindo? Eu pago imposto. Não basta pagar imposto. É preciso, no campo da sustentabilidade, é preciso gerenciar a sua própria casa. O seu próprio estilo de vida. Esse é o grande desafio. Então, é preciso participar. Conhecer as estruturas legais existentes. Conhecimento. Se não conhece, procure informação. Como funciona a Câmara Municipal, como funciona o Poder, como funciona esse tema. Nos bairros, nas comunidades, nós temos esse processo de conhecimento. O documento aponta saber que o governo federal disponibiliza recursos significativos que devem ser aplicados na universalização dos serviços de saneamento básico. Quais são esses recursos? Aonde estão? Para onde estão indo e como estão sendo empregados? Transparência. O saneamento básico é um direito humano. Não é uma moeda que se dá. Por isso todos têm que ter acesso. Nós temos que, a campanha aponta para algumas realidades bem próximas de nós. Dentro da nossa casa, separar o lixo. Aquilo que nós podemos transformar em lixo orgânico, aquilo que é descartável. Colocar de maneira adequada na porta de sua casa, para que aqueles que coletam
os resíduos descartáveis possam levar. Não colocar no lixo tudo. Há pessoas que colocam tudo no lixo, num lixo só, orgânico. Vidro, metal e muitas vezes causando danos ao coletor de lixo. É preciso ter essa visão. Reutilizar a água. Nós precisamos aprender a reutilizar a água. De maneira inteligente. Criar um esquema em casa para reutilizar a água. Seja a água da máquina de lavar, todos têm acesso à máquina de lavar hoje. Reutilizar essa água. Não gerar lixo excedente sempre que possível. Isso passa pela nossa visão econômica. Sempre aí educar-nos e educar a família para reutilizar. O que nós podemos reutilizar? O que nós podemos descartar em vista da solidariedade? É só exemplo do resíduo sólido. Abre o guarda-roupa, faça um mapeamento. Que roupa você não usa há mais de 2 anos? Você não vai usar mais. Há estudos sobre isto. Então separe, mas já pensando aonde você vai descartar. Num centro de solidariedade, ou vai vender num brechó, não sei, mas é preciso fazer. Porque nós temos mania de ir consumindo e às vezes não sabemos nem o que temos. Sempre que possível, reciclar. Como tem um amigo professor de física da FATEC, ele instalou na sua casa painéis solares voltaicos, pequenos, mas domiciliares. E me levou para conhecer uma compostagem doméstica de cascas, que ele reutiliza na jardinagem e distribui aquilo que sobra para os amigos. É algo muito simples de se fazer. Lembrando que a Embrapa tem vários projetos para esse fim. Desde a fossa ecológica até outros projetos domiciliares. Talvez precisaríamos fazer esse projeto de conhecimento desses projetos. Organize, olha interessante essa campanha propõe. Organize sua família, comunidade, igreja durante o período da quaresma. Um dia sem consumo e desperdício. Olha, é muito interessante isso. É muito interessante. Começa pela alimentação. Observe como muita gente deixa comida no prato. São 14 mil toneladas de alimento desperdiçadas todos os dias, que daria para alimentar 19 milhões de pessoas. É um dado significativo. Talvez seria na quaresma, para todos nós cristãos, católicos, que fazemos este busca de conversão, um dia sem consumo e desperdício. Sem desperdício de água, sem desperdício de comida. É o nosso propósito quaresmal. E doe o que não for consumido nesse dia. Faça um cômputo e doe. Transforme aquilo, pode ser transformado em um valor monetário. E faça a sua doação, aonde você achar. Participe da coleta ecumênica nacional de solidariedade no dia 20 de março. É um dinheiro que vai para esse fundo ecumênico, que vai financiar projetos de saneamento básico e coleta e acesso à água potável. É um fundo que também tem a sua parte, o Fundo Diocesano de Solidariedade, que também deve ser usado nesse projeto. Também esse fundo vai para as igrejas que participam do CONIC desta campanha. A Igreja Luterana, a Igreja Batista, que também tem projetos sociais. Então, nós somos chamados a realmente participarmos da campanha, né, de uma maneira efetiva, concreta, para que realmente aquilo que a campanha nos propõe, cuidar da nossa casa comum, é nossa responsabilidade. É nossa, é minha, é sua. O que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos? Não basta deixar diploma, não basta deixar fundos, há que deixar uma consciência nova
uma consciência cidadã, que nós somos responsáveis uns pelos outros. Aquilo que eu faço no mais íntimo da minha individualidade, não se engane, atinge o outro, porque num primeiro momento, todos nós somos ocupantes de uma casa, a natureza. Todos nós somos seres humanos e somos responsáveis uns pelos outros. A campanha nos convida a esse gesto muito concreto. E a partir daí, muitas vezes, nos falta coragem, não é? E quando falta coragem, conte com a fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha esperança. Nós estamos muitas vezes na sociedade hoje minados por um pessimismo desenfreado. O ano de 2016 vai ser o pior ano do planeta. Não vai. Não vai. Porque nada resiste ao trabalho competente e persistente. Nada resiste à dedicação pessoal, profissional. Nada resiste à fé. A esperança deve nos animar. As coisas não deram certo hoje, mas deram um pouco. Amanhã vai ser mais um pouco. Esperança. E aliado a isto, a caridade. Tenhamos um olhar de caridade para conosco, para com o outro, para com a natureza. Aliado a isto, celebremos a fé. Rezemos. Celebremos a Eucaristia, nós que somos cristãos. A Eucaristia é fonte de água viva. A Eucaristia nos sustenta. A Eucaristia é alimento para que nós, juntos, cuidemos da casa comum, que é nossa responsabilidade. Assim como Nossa Senhora cuidou da casa de Nazaré, cuidemos nós também desta casa, que é a natureza. E como a Nossa Senhora das Graças aqui, que abre os seus braços, possa realmente derramar a graça sobre todos nós, cidadãos, cristãos, todos os homens de boa vontade, que possamos ser atingidos pela graça de Deus e contribuirmos efetivamente para que na cidade de Jaú, nas nossas comunidades, nós possamos a partir da fé, darmos o nosso contributo, para que esta cidade na qual moramos seja uma casa comum, seja uma casa habitável por homens e mulheres que querem o bem. Que todos os nossos cidadãos, desde o centro às periferias do nosso município, tenham acesso ao esgoto tratado e à água potável de qualidade. Como diz o Papa Francisco, eu prefiro uma igreja pelas estradas da vida e lameada na história da vida, do que uma igreja encastelada nas suas verdades. Nossa igreja no Brasil não é assim já faz muito tempo. É o fato de estarmos aqui nesta noite, nesta casa legislativa, é uma expressão da cidadania. Eu sempre digo, o legislativo é a expressão da cidadania. Todo aquele que é investido do poder pelo voto deve ser respeitado como aquele que representa a democracia. Esse é um grande, eu diria, desculpe o termo religioso, eu não sei se aplica ao caso, é um verdadeiro sacerdócio em benefício da população que escolheu o vereador para estar aqui ocupando essa cadeira. Nós agradecemos em nome da Igreja Católica, dos presbíteros, dos pastores, a possibilidade de estarmos aqui. Vamos dizer, não dando uma aula sobre campanha da fraternidade, mas partilhando um pouco aquilo que nós já estudamos, já apresentamos em alguns lugares. Eu gostaria, em nome dos presbíteros aqui presentes, dos diáconos, de todo o povo de Deus, entregar à presidente da Câmara, Léo Furquim, e também a Daltira, nossa secretária da Educação, educadora, um exemplar deste texto base, como símbolo do nosso compromisso com a fé
mas também um compromisso com a cidadania. Acreditem, nós somos parceiros na construção de um mundo melhor. Muito obrigado, uma boa noite. A gente agradece ao diácono Wagner e em todas as TVs na nossa mídia irá passar o comercial da campanha da fraternidade que agora nós acompanhamos. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Um país rico, com as maiores florestas e reservas de água doce do planeta. No entanto, metade da população brasileira vive sem saneamento básico. Isso é desenvolvimento? Essa situação precisa mudar. Vamos nos mobilizar pelo direito humano à água e ao saneamento básico no Brasil. Cuidar da casa comum é nossa responsabilidade. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. 20 de março, participe da Coleta Nacional da Solidariedade, uma realização do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Para encerrar essa nossa apresentação do texto base, eu convido aos jovens para ilustrarem bem esse tema a cada um de nós. Se divide. Fez-se muitas, pelo orgulho no individualismo, esqueceu-se de ser um. A sociedade em que a unidade não é capaz, dificilmente se encontrará a paz. Ei. Nossa, que lugar chique, né? Alô? Oi. Alô? Alô? Ah, esse iPhone parou de pegar. Alô? Alô? Oi, amor. Tudo bem? Não, tava aqui escutando o diácono falar. Demorou um pouquinho. Só um pouquinho. Oi? Hã? Quê? Que foi? Não. Você tem que vender 20 cabeças. Que cabeça? Quem falou cabeça? Quê? Você me deu só 10? Como assim? Assim essa empresa vai falir. Tá, tô escutando. Tô olhando também. Não. Pera aí. Tô olhando só aqui com um óculos de sol. Não sei se dá pra você ver pra onde eu tô olhando. Então, o que foi? Não. Alô? Ah, eu vou desligar, porque tem um cara aqui com o celular ruim pra caramba, não tá escutando nada e tá se achando aqui perto de mim. Vou desligar, tá? Quê? O rico é quem come tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Rico come caviar, come picanha, filé. Na vida o rico tem tudo e come tudo que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. O pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de girimum, bucho de boi com farinha, come cuscuz com manteiga e batata com passarinha. O rico é quem come tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico leva a família para o salão de beleza, manda cortar o cabelo e na
pele faz limpeza e a filha volta tão linda que parece uma princesa. O pobre leva a família num salão barato e fraco, manda raspar a cabeça e o cabelo do sovaco, e o filho fica igualmente um filhote de macaco. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico quando adoece vai pro melhor hospital. Num outro dia seu nome sai na página do jornal dizendo que... Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Casa de todos, o convite a ser um, pela justiça, pela paz, na caridade e com amor. Os bens nos dividem, uns com muito, muitos com pouco ou até sem nada. Desigualdade estampada em quem se preocupa no mundo que é só seu. O mundo é de todos, foi criado pelo nosso Pai Deus. Nós agradecemos de uma maneira toda especial a Paróquia Divino Espírito Santo, representada aqui pelos nossos jovens, fazendo esse contraste, que não importa, como o diácono até mesmo disse, os valores que nós temos nas contas bancárias. O que importa é que todos precisamos cuidar dessa nossa casa comum, a partir dessa justiça social, a partir do direito, a partir da palavra de Deus. Como nós somos cristãos, devemos ser os melhores cidadãos. Vamos, para encerrar este momento, essa abertura, rezar a oração da campanha da fraternidade, que todos aí têm, que todos receberam, para juntos deixar que essa oração predomine no nosso coração, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, e assim rezarmos uns pelos outros em vista dessa nossa casa comum. Vamos lá, todos juntos? Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos a assumir, na força da fé, em irmandade ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos, no seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém. Manifesto a alegria de todos que aqui estão, puderem estar conosco, sejamos agentes transmissores dessa verdade que a campanha da fraternidade vem nos alertar. Agradeço também nossos irmãos padres que aqui estão, aos vereadores, na pessoa da Cléo Furquim. Agradeço a presença dos vereadores, João Lourenço, Vanucci, Formigão. Também leve o nosso abraço da Altíria ao nosso prefeito municipal. E essa campanha, essa abertura também aconteceu nesse mesmo horário
na cidade de São Carlos, sede da nossa diocese, com os padres ali da região e o administrador apostólico de nossa diocese. Passo a palavra à presidente da Câmara, Cléo Furquim. Agradeço também a oportunidade de receber os senhores aqui em nossa casa, a reunião de todas as comunidades cristãs de nossa cidade, para a consecução desta campanha que tem sido, nos últimos anos, muito oportuna, no sentido desta parceria, como disse o diácono Tiago, no sentido Wagner, no sentido de nos unirmos para essas questões, né, que nos levam a essas reflexões a respeito do mundo em que vivemos. É muito importante que a igreja venha com esse engajamento, porque nós temos um trabalho de representatividade junto às comunidades, mas essa parceria com os senhores é de fundamental importância para que essa conscientização dessas comunidades e da forma como fazer para tornar o nosso mundo melhor se efetive cada vez mais. Então, eu fico muito contente por ter sido acionada. Esta casa está sempre aberta. No que precisar da nossa participação, nós e os vereadores aqui presentes, o João Carlos de Lourenço, Roberto Carlos Vanúcio, Ronaldo Formigão, nossa secretária Daltira, da Educação, aqui representando o senhor prefeito municipal. É sempre importante que essa parceria seja realmente firmada e reforçada para que nós façamos esse chamamento à nossa população. Eu quem me sinto honrada com a presença de todos vocês e nada mais havendo, então, eu vou encerrar essa sessão informando que hoje nós estamos ao vivo, mas que a nossa programação aqui da TV Câmara, essa sessão de hoje, esta solenidade, será reprisada na nossa programação. Então, transmitam às suas comunidades que esta estará passando outras vezes sendo reprisada, para que eles dessa forma já comecemos esse trabalho de divulgação e conscientização do que será desenvolvido nesta campanha da fraternidade deste ano. E contei sempre com a nossa participação e presença em tudo o que for para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigada a todos vocês, a vocês de casa, muito boa noite e obrigada por nos acompanhar até agora. Estaremos aqui então presentes nas nossas reprises. Muito boa noite, dou por encerrada essa sessão. Muito obrigada. Só meu povo, tempo favorável da conversão que te faz mais feliz, da construção de um mundo sustentável. Casa comum é teu Senhor quem